Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, São José Operário. Então tá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que dê para ouvir. Será que é melhor pegar o microfone? Deixa eu ver se é melhor, né? É melhor, né? Vou pegar o microfone, a gente espera que na gravação não fique ruim, né? Bora ver. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai ver a carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, se der tempo a gente vê a segunda carta a Timóteo. São 3 cartas chamadas pastorais, né? A primeira, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. E elas são até um pouco parecidas, principalmente a carta de Timóteo, a primeira, e a carta a Tito. Elas são parecidas, elas são São Paulo escrevendo não para uma comunidade, como a gente viu, né? Nas outras cartas ele está escrevendo para uma comunidade. Então, Coríntios para a comunidade de Corinto, Romanos para de Roma, Filipenses para de Filipos, né? Colossenses para de Colossas e assim por diante. Aqui ele não está escrevendo para uma comunidade, ele está escrevendo para uma pessoa, tá? Que é Timóteo. Ou Tito, tá? Esta carta, o autor dela se identifica com o próprio São Paulo, inicialmente, logo no início, e ela tem um caráter bem pessoal mesmo. A segunda carta, mais ainda, tem um tom mais pessoal ainda que a primeira carta. Tá bom? O áudio? Então, a segunda carta tem até um tom mais pessoal ainda que a primeira, mas ela é bem pessoal mesmo. Essa carta, ela é aludida desde os primeiros padres da igreja, Clemente Romano, no ano de 95, Policarpo, no ano de 120, que foi aquele que tinha recebido o Evangelho de São João e depois passou para Santo Irineu. Aparece também por Santo Irineu, citado por Tertuliano, Clemente de Alexandria. E a autoria paulina dessa primeira carta, ela começou a ser questionada, quer dizer, será que São Paulo foi realmente o autor dela ou não? Claro, como muitas cartas de São Paulo, eles questionaram essa autoria desde o século XIX. Alguns dizem que ela teria sido escrita mais ou menos por um discípulo dele, não mais ou menos, por um discípulo dele, não por São Paulo. E a razão do questionamento são 3. Basicamente é uma carta que tem bastante diferenças no estilo em relação às outras cartas. Ela tem um estilo bem diferente, ela tem um vocabulário bem diferente e ela tem assuntos que ele se interessa razoavelmente diferentes também das outras cartas. Então, esse é um dos motivos que eles começaram a questionar. O outro motivo é que nesta carta já aparecem estruturas eclesiásticas de governo meio avançadas. Aparece o nome de episcopo, que é bispo, aparece os diáconos, diaconoi, e aparece também depois os presbíteroi. Então, bispo, presbítero, que é o padre, né, e o diácono. Os 3 níveis da hierarquia eclesiástica aparecem nesta carta. Também aparece na carta a Tito. E os estudiosos do século XIX, eles pensavam que uma estrutura de igreja bem desenvolvida desse jeito não poderia existir na época de São Paulo, porque na época de São Paulo não haveria essa organização tão já formada da igreja, como Santo Inácio de Antioquia menciona nas cartas dele. Bom, e o terceiro questionamento é que tem detalhes de viagem que ele narra nessa carta que aparentemente não estão narrados nos Atos dos Apóstolos. Então, ele fala, nossa, tem um ponto aí que parece ser um pouco diferente dos Atos dos Apóstolos, né? Mas não necessariamente precisa ser um outro autor, né? Primeiro que as diferenças de estilo, elas pode acontecer porque o destinatário é diferente. Então São Paulo não está mais escrevendo para uma comunidade, mas ele está escrevendo para uma pessoa, e uma pessoa que ele conhece inclusive pessoalmente. Então claro que vai ter diferença de estilo, né? Então isso pode explicar. Além disso, as outras cartas de São Paulo, que são reconhecidas como paulinas autênticas, já têm estruturas eclesiásticas. A primeira carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 28, Filipenses no início, Tessalonicenses, a primeira carta, o primeiro escrito do Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 12, e os Atos dos Apóstolos no capítulo 14, em Jerusalém. Então, já existem estruturas eclesiásticas
que são mencionadas nessas outras cartas, e quem conhece os escritos de Qumran no Mar Morto vai ver que tem mais ainda, que essas estruturas de igreja, elas não necessariamente vieram do mundo grego, mas elas podem ter vindo muito bem das estruturas que já existiam entre os judeus. Os presbíteroi são os anciãos mais velhos da comunidade, que já era assim nas comunidades judaicas, os anciãos que já eram aqueles que se reuniam para dirigir a comunidade. E entre os anciãos, né, se havia um que era o chefe deles, né, aquele que era o chefe entre os anciãos, que era o episcopoi. E ele é mencionado com este nome, inclusive, de o supervisor. O episcopo é o que é o que está acima, scopos é o que olha, né? Então o que olha de cima, certo? Então esse é o bispo. Então ele já tem esse título, já existe esse título de episcopos, né? E de o que supervisor, o que vê do alto, já nas comunidades de Qumran, isso já existe, tá? Então assim, e os diáconos, né? A gente vê os diáconos já nos Atos dos Apóstolos. Então, não necessariamente o fato de ter essa estrutura de igreja significa que é um escrito mais antigo ou que é influência grega, tá? E por fim, se existem detalhes diferentes de viagem de São Paulo, isso pode sugerir que o autor conhece bem a vida de São Paulo e que estava junto com ele, e não simplesmente se limitou aos dados que estavam nos Atos dos Apóstolos. Quem crê que essa carta realmente foi escrita pelo próprio São Paulo, data ela geralmente dos anos 61 e 62, da época da prisão dele em Roma, mais ou menos. E os céticos, né, os que não creem que foi São Paulo que escreveu, mas um discípulo dele, datam ela dos anos 80 a 110 da nossa era, tá? Então são as duas possibilidades de datas que existem. Quem é o destinatário? É Timóteo. E onde ele está? Ele está na comunidade em Éfeso para uma missão. Isso é dito logo no início da carta. Então, ela é escrita para Timóteo, que está em missão em Éfeso. A gente já viu uma carta aos Efésios, né? Uma comunidade ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, onde também tradicionalmente São João e Nossa Senhora viveram, né, no final da vida deles. E o destinatário é esse. Timóteo foi enviado para Éfeso em uma missão, e São Paulo está dando direções para ele nesta carta. Qual é o propósito? Existe uma crise grave nesta comunidade de Éfeso, uma crise pastoral grave, em que os pastores e os mestres, aqueles que tinham o encargo de ensinar e de conduzir o rebanho, estão levando o rebanho para longe da doutrina revelada, com conjecturas, histórias, especulações que não têm a ver com a fé verdadeira. 2 deles teriam sido excomungados pelo próprio Paulo, a caminho da Macedônia. Ele fala isso nessa carta aqui. Então, quais são as características dessa carta? Ela tem um tom pessoal, porque São Paulo escreve uma pessoa que ele conhece, e mais ainda, para Timóteo, ela tem um tom afetuoso, porque São Paulo tem um carinho especial por Timóteo, tá? É interessante que, pelo que São Paulo escreve aqui, não dá para saber muito bem, a gente não tem um escrito de Timóteo, mas do tanto que ele tenta encorajar Timóteo, dá a impressão que Timóteo talvez teria um caráter, uma tendência, uma personalidade a ser mais tímido, talvez um pouco de medo, né? E São Paulo está sempre assim, não, coragem, né? Dando coragem para ele, dando, fora, ninguém te desconsidere por você ser novinho. Então São Paulo sempre quer encorajar Timóteo para que ele não tenha medo, né? Então não sei se Timóteo, apesar de ser muito fiel e prudente nas missões dele, talvez ele fosse uma pessoa um pouco mais com uma certa timidez, talvez com um certo receio, e São Paulo está sempre encorajando Timóteo a ter coragem, a ser forte, tá? Ele fala nessa carta quais são as responsabilidades de Timóteo para estabilizar a igreja com doutrina sólida ali. Ele pede que Timóteo escolha pastores de confiança, não qualquer um, tá? Ele encoraja a oração. Ele coloca limites na vestimenta das mulheres, ele coloca as obrigações litúrgicas, respeito para todas as faixas etárias da comunidade. Ele fala de como administrar a pastoral que sustentava as viúvas que existia ali. Ele coloca também para corrigir publicamente aqueles que ensinam e que fazem o mal, para manter-se longe da mancha do pecado. E ele diz que as missões que Timóteo já tinha feito em Corinto, como nós já vimos, né, em Filipos, em Tessalônica,
o capacitam para uma missão mais difícil como essa. Então Timóteo era alguém que já tinha uma certa experiência em mediar conflitos e em lidar com dificuldades nas comunidades. Então ele fala, olha, você já conseguiu, então você tem capacidade de mediar um conflito mais sério, como está acontecendo aqui na igreja em Éfeso, tá? Então vamos começar a ler a primeira carta a Timóteo. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui vem aquela saudação inicial, como tem nas cartas de São Paulo sempre. Ele fala que Timóteo é o filho na fé dele, e Timóteo nós sabemos que ele era de ascendência judaica, diferente de Tito. Tito era de ascendência pagã, mas Timóteo era de ascendência judaica. A gente vai ver aqui. Se eu te recomendei permanecer em Éfeso quando estava em viagem para Macedônia, foi para admoestares alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Deus, que se realiza na fé. Então aqui ele está falando, ele deixou Timóteo em Éfeso para corrigir certas pessoas, dirigentes ali, que estão muito preocupados com coisas, com histórias misteriosas e com coisas assim, e que não dizem respeito diretamente à fé. O que será que eram essas histórias maravilhosas, genealogias, né? Eram curiosidades talvez religiosas, mitologias, que eles misturavam com a fé, mas que na verdade não ajudavam a fé, ou pelo contrário, até atrapalhavam. Vou dar um exemplo, daquela época eu não sei exatamente o que é, São Paulo vai falar algumas coisas aqui, né? Mas nos dias de hoje a gente vê muitas vezes na internet, né? Pessoas que falam de visões, de Nossa Senhora que falou isso, de que a gente tem que comprar vela de cera de abelha, que vai ter 3 dias de escuridão, e que quem não tiver cera de abelha vai virar na escuridão. Enfim, são histórias, são fábulas, né? Assim, são coisas que não tem nada a ver com a nossa fé. Se você parar para pensar, não te diz como, assim, está colocando a sua salvação num mecanismo estranho de superstição, quer dizer, você tem que ter uma medalhinha tal, que senão você não vai sobreviver os 3 dias. São coisas assim estranhas à fé. Elas não te exortam à caridade, não te exortam à confiança em Deus, à fé, não exorta assim a você viver uma vida cristã melhor. É uma fábula, né? Uma mitologia, né? Então sempre, todas as épocas teve isso. Na época de São Paulo não é diferente, né? Não era essa, né? Não sei o que era a mitologia da época que eles estavam colocando ali, mas o fato é que tinha coisas ali, né, que perturbavam a fé. Deixa eu só falar para a Gorete ali, fala para ela fechar ali a porta ali, aquela ali. Então é isso, né? Vamos continuar. Desviando-se, a finalidade desta admoestação é a caridade, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então, de novo, né? Ele quer corrigir, porque o que importa é a fé e a caridade, né? É isso que importa, né? Se existe fé, existe caridade, é isso que ele quer promover, né? E não curiosidades de coisas estranhas, certo? Desviando-se alguns desta linha, perderam-se num palavreado frívolo, pretendendo passar por doutores da lei, quando não sabem nem o que dizem e nem o que afirmam tão fortemente. Então são pessoas que querem ser muito inteligentes, mas de serem doutores da lei, mas que não sabem o que estão ensinando. Sabemos com efeito que a lei é boa, conquanto seja usada segundo as regras, sabendo que ela não é destinada ao justo, mas aos iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrílegos, profanadores, parricidas e matricidas, quer dizer, os que matam os pais e as mães, né? Homicidas, impudicos, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, perjuros e para tudo que se oponha à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Então a lei é para os pecadores, né? Claro, que somos todos nós, mas assim, ela aponta o pecado, ela acusa, ela julga o pecado, ela tem como objetivo corrigir o mal. Talvez esses falsos doutores fossem pessoas meio judaizantes, né? Muito com certos aspectos da lei, e ficavam talvez verdades e fábulas judaicas
para tentar, talvez acrescentar dificuldades em relação à lei, mas que não edificava em relação à fé e à caridade. Esta é a instrução que te confio, Timóteo, meu filho, segundo as profecias pronunciadas outrora sobre ti. Combate, firmado nelas, o bom combate. Desculpe, eu pulei, né? Pulei aqui, desculpe. Vamos lá. Sou agradecido para com aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me julgou fiel, tomando-me para o seu serviço, a mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Superabundou, porém, para mim a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra, quer dizer, digno de fé, digno de confiança, né? É digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Tão forte, né? Que é um mini querigma, né? É o mini querigma de São Paulo, que ele fala, então, Cristo veio para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles, porque inclusive eu era o perseguidor da igreja. E se ele se converteu, não foi porque ele encontrou isso na lei, mas foi porque Jesus veio ao encontro dele, né? Não foi segundo o esforço dele, mas Jesus teve misericórdia e se revelou a ele. Então, pela fé, né? Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Se me foi feita misericórdia, foi para que em mim, primeiro Cristo demonstrasse toda a sua longanimidade, como exemplo, para quantos nele hão de crer para a vida eterna. Então, o que aconteceu na vida de São Paulo é exemplo para todos nós que vamos herdar a vida eterna. Toda a nossa conversão é um dom de Deus, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que vem como veio ao encontro de São Paulo. Todos que herdam a vida eterna têm esse encontro com Cristo e que muda a sua vida, tá? Então é isso que ele fala. Ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tem uma doxologia aqui que tem. Esta é a instrução que te confio, Timóteo, meu filho, segundo as profecias pronunciadas outrora sobre ti. Tá? Combate, firmado nelas o bom combate. Então aqui ele vai falar dessa ideia do bom combate. Combate o bom combate. Fala, seja firme, forte, né? Combate. Ele vai voltar nessa ideia na segunda carta a Timóteo, falar, eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Antes ele está falando para Timóteo, combate, né? Combate o bom combate. Com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, a fim de que aprendam a não mais blasfemar. Né? Puxa vida, que pena, tem um Alexandre aqui que foi entregue a Satanás. Tem um padre amigo meu que sempre lê essa passagem para mim assim, né? Mas isso, que foi entregue a Satanás. E que é isso? Ele foi excomungado, né? Então ele não está no corpo de Cristo. Quem não está em Cristo está no diabo, né? No fundo é isso, né? Então, aparentemente são pessoas, né, que cometeram falhas graves contra a igreja e que São Paulo excomungou, né? Entregou a Satanás, né? Então, aqui aparece na Bíblia a primeira vez aqui uma excomunhão, né, que já existia já desde o início na igreja, tá? Então, não tá no corpo de Cristo, tá no diabo, né? Então, assim, não tem outro, né? Mas você vê que até mesmo aqui é uma correção. A excomunhão ela tem o objetivo de corrigir, né? Então é para que eles aprendam a não blasfemar. Então ela tem um objetivo de sacudir a pessoa para que, olha, acorde, né? Você está fora, né? Você está longe, né? Você tem que se converter e voltar, né? Então é para a salvação, exatamente. Então a excomunhão ela é para a salvação, né? Para que a pessoa se arrependa do erro diante do erro grave, né? E, então é isso, né? Eu recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda a piedade e dignidade. Então aqui é o dever de rezar para os nossos governantes, né? Está aqui. Assim como ele tinha falado na carta aos Romanos, ele fala de novo aqui. Ele fala porque a calma, a serenidade, a dignidade dependem
de que os nossos governantes sejam iluminados, né? Então ele pede, ó, que se reze pelos reis, né? Por todos que têm autoridade. E olha que ele está falando aqui numa época em que os reis não eram cristãos, né? Que ainda mais perseguiam a igreja. E ele fala para rezar por eles, né? Então é um dever que cabe a nós hoje sempre, né? Rezar por todos aqueles que têm autoridade, porque das suas boas decisões dependem a paz e a serenidade nossa, tá? Uma vida calma e serena. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então aqui, novamente, isso daqui a igreja vai falar no Concílio Vaticano II, vai reafirmar. Deus quer que todos os homens se salvem, né? E que cheguem ao conhecimento da verdade, as duas coisas. Então Deus não quer que ninguém se perca. Não existe ninguém que é predestinado à perdição, tá? Isso não existe. Deus quer que todos se salvem. É o seu desejo mais profundo e Ele faz tudo o possível para que todos se salvem. Esse é o desejo dele. Até mesmo os que não o conhecem, até mesmo os que não o conhecem, até mesmo que são ateus, até mesmo que são ateus, Deus quer que todos se salvem e que também, claro, cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso vem o nosso dever de evangelizar, né? Então eles querem que se salvem porque também Deus quer que as pessoas o conheçam. Então evangelizar significa dar a conhecer a Deus, né? Então daí que vem o dever da igreja de evangelizar sempre, todas as pessoas. E Deus quer que todos sejam salvos, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Então Jesus Cristo como o único mediador, Ele é o único mediador, não existe outro mediador. Como diz São Pedro, não há outro nome debaixo do céu do qual nós podamos ser salvos, né? Então o único mediador é Cristo, porque Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Este é o testemunho que dado nos tempos estabelecidos e para o qual eu fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, doutor das nações na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então valia antes e vale para nós hoje, né? Erguer as mãos sem ira, sem animosidade, né? E orar por todas as pessoas, até para os inimigos e perseguidores, orar para os governantes, por todos, né? Então, quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com pudor e modéstia, nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso, mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém a mulheres que se professam piedosas. Então aqui, claro, uma exortação contra a vaidade, né? Contra o desejo de aparecer, de ser admirado, mas sim de se ornar com boas obras, né? E se vestir com sobriedade, né? Então está aqui a respeito das questões das vestes. Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Que ela conserve, pois, o silêncio, pois primeiro foi formado Adão, depois Eva, e não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduzida caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que com modéstia permaneça no amor, na fé, no amor e na santidade. Então tem aqui uma palavra difícil, né? Mais uma vez contra as mulheres aqui na época de São Paulo. Bom, parte disso é contexto, né? E parte é válida ainda hoje, né? São duas coisas, né? Então, parte é contexto na época. Ele não queria criar uma comoção social no sentido de que, embora houvesse uma igualdade entre todos os cristãos, que se houvesse naquela sociedade, em geral, era uma sociedade patriarcal, e ele não queria que houvesse uma grande revolta das mulheres contra os homens, né? Que o cristianismo fosse uma religião de revolta, né? De desordem social. Essa era uma das coisas, né? Outra coisa aqui, existe uma questão que ainda é válida ainda hoje, né? O ministério ordenado ainda é reservado apenas aos homens, né? E não vai mudar. Então, assim, padres e bispos, né? Isso foi estabelecido, né? A igreja nunca teve, né, essa mudança e nem vai ter, né? O Papa João Paulo II já disse isso no Ordenatio Sacerdotalis em 92. Por quê? Porque ele está na pessoa de Cristo, que é o novo Adão, né? Então aqui entra essa questão. Então ele fala de Adão, né? Cristo é o novo Adão. Então existe esse ministério que é distinto entre homens e mulheres, né? E que existe um ministério de uma certa autoridade na igreja e que acaba sendo
reservada aos homens, o sacerdócio e o episcopado. Não quer dizer que é uma autoridade tirânica ou mandona ou de humilhação, né? Pelo contrário, né? Cada um tem o seu papel. O homem como a sua autoridade paterna e a mulher com a sua maternidade, né? Novamente, né? A igreja também precisa da maternidade feminina, como o próprio São Paulo diz aqui. A mulher será salva pela sua maternidade. Não é só maternidade física, né? Embora pode ser também, né? Mas a maternidade espiritual também. Tem muitas mulheres que não são mães e que são santas, né? Então, as religiosas e tudo. Então, tantas pessoas que não são mães e que são santas, mas é porque a maternidade não é só ter filhos, né? Mas pode se exercer de maneira mais ampla, né? Então, a maternidade espiritual. Todos são convidados. Ninguém é convidado a ser estéril espiritualmente. Todos somos convidados a sermos ou pais ou mães espirituais de alguém, né? Então, isso com certeza. E também aqui São Paulo pode estar dando uma exortação contra alguns desses falsos doutores que provavelmente proibiam o matrimônio, né? Então, tinha pessoas que proibiam o matrimônio, que achavam que o matrimônio era para pessoas inferiores, né? Que quem era superior a quem não se casava e não tinha filhos, né? E São Paulo está falando que não, né? Que a maternidade é uma fonte de salvação também para as mulheres, né? Então pode ser esses aspectos aqui dessas exortações de São Paulo aqui. E parte também tem o contexto da época. Vamos lá. Cristo como novadão, né? Nós já vimos. Agora ele vai falar a respeito do bispo e depois do diácono. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, boa obra deseja. Por quê? Porque é um serviço. Naquela época, quer dizer, naquela época você ser bispo era você ser o primeiro a morrer. Na verdade era isso, né? Porque os primeiros que morriam eram os líderes, eles iam atrás dos líderes das igrejas, né? Então era algo muito digno, né? Diferente de uma época em que isso pode significar muita admiração e coisa assim, né? Então, não é no sentido de carreirismo, né, na igreja que ele está falando, mas no sentido de serviço, né? O episcopo é aquele que serve uma comunidade, que dedica a sua vida em favor da comunidade e que, mais ainda, na época de São Paulo, era o primeiro que morria. Então, claro, se a pessoa está disposta a ser o primeiro que vai morrer, né, é uma grande obra, tá? É preciso, porém, que o episcopo, o bispo, né, seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro. Então são as virtudes que deve ter um bispo. Então naquela época, como ainda hoje no Oriente ainda é assim, se ordenavam homens casados, né? Mas isso ainda existe, inclusive na Igreja Católica do Oriente existe isso, né? Nas igrejas orientais, na Maronita, Melquita, enfim, são igrejas católicas, existem homens casados que são ordenados, né? Esse marido de uma única esposa pode ter dois significados: ou que ele realmente tenha só uma esposa, não tenha várias, né? Que seja monogâmico, né? Pode ser isso. Mas, em geral, a maioria das pessoas naquela época era marido de uma única esposa, né? Então, talvez, não era muito comum, ainda mais no judaísmo da época, tem muitas esposas, né? Então, talvez essa exortação possa querer dizer o seguinte, que é o que a igreja mantém até hoje, que quando ele ficar viúvo, ele não se casa. Isso, de fato, é o que acontece na igreja. Então, mesmo onde existem padres casados lá no Oriente, ou os diáconos permanentes aqui no Ocidente, quando eles são ordenados, uma vez que a esposa morre, ele não se casa, ele é marido de uma única esposa, né? Então, isso aqui pode ser uma alusão também ao celibato, né? E a igreja sempre entendeu isso também deste modo, tá? Mas é bem possível que houvessem, claro, tá aqui, né, que as pessoas eram casadas, né? E aí se ordenavam pessoas casadas que seriam maridos de uma única mulher, né? E se ficassem viúvos, não se casariam novamente. Então, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, então hospitaleiro, caridoso, né? Competente no ensino, tem que ser uma pessoa capaz de ensinar, né? Não pode ser só uma pessoa boa de caridade, mas ele deve ser capaz de ensinar, porque ele é um líder, né? Nem dado ao vinho, então não pode ser uma pessoa que gosta de bebedeira, de embriagar-se, né? De farra, né? Nem briguento, então uma pessoa ponderada, né? Que sabe escutar, que sabe pesar, mas indulgente, sabe perdoar, pacífico, desinteresseiro. Que ele saiba governar bem a sua própria casa, mantendo os seus filhos na submissão com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
que ele não seja um recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça, não se encha de orgulho, e incorra na condenação que cabe ao diabo. Então, claro, né? O diabo é o orgulhoso. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem um bom testemunho, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Então é bom que também seja uma pessoa que seja respeitada pela comunidade, né? Não seja uma pessoa estranha para a comunidade, mesmo os que são de fora da igreja, né? Então o bispo deve ser uma pessoa que deve saber se relacionar bem com as pessoas, mesmo os de fora, tá? Então isso é interessante também, né? Os diáconos, igualmente, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho. Então, novamente, né? Não pode ser de bebedeira, né? Sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o mistério da fé, com uma consciência limpa. Também estes sejam primeiramente experimentados e, em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, as mulheres deles, né? Não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Que os diáconos sejam esposos de uma única mulher. Então, novamente, nessa questão de uma única mulher. Governando bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam para si mesmos um posto de honra, como também muita intrepidez, fundada na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então é interessante isso. O que é coluna e sustentáculo da verdade? É a igreja. A igreja, né? Engraçado, ele não fala a Bíblia, né? Não que as escrituras não sejam, ele vai falar bem das escrituras aqui, inclusive, principalmente na segunda carta. Mas a coluna e o sustentáculo da verdade é a igreja, né? A coluna e o sustentáculo da verdade. Ele foi manifestado na carne. Seguramente grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. Então esse é o Cristo, né? Ele que é o mistério de Deus revelado, e ele foi revelado na carne, na nossa carne, como homem. Ele foi justificado no Espírito, quer dizer, ele foi provado justo. Então, o fato de ele ter sido ressuscitado dos mortos no Espírito Santo é a prova de que Jesus Cristo é o justo enviado por Deus, né? Então, qual que é a prova de que Cristo é o enviado? É o que ele, não só o ensinamento dele, mas de fato ele morreu e foi ressuscitado. Então, é Deus mostrando que de fato ele é o justo que nós devemos seguir, né? Então, a ressurreição de Cristo é a sua justificação, no sentido de que é a prova de que ele é aprovado por Deus, né? De que Deus o aprova. Senão ele poderia ser só um professor qualquer, né? Uma pessoa que ensinou coisas bonitas e que no final morreu, né? Mas não, ele não é só um professor que ensinou coisas bonitas e nem só que fez milagres, mas ele é o próprio enviado de Deus, porque ele é justificado no Espírito, tá? Exaltado na glória, onde ele está no céu, à direita de Deus Pai, né? Como nós sabemos. Então, a justiça e a divindade de Cristo. Aqui tem uma alusão à ascensão do Senhor, né? Exaltado na glória é uma alusão ao mistério da ascensão do Senhor, não ao alto das nuvens, né? Mas ao céu onde está Deus Pai, né? Que não é lá em cima, mas que é na realidade mais profunda, muito mais profunda que qualquer coisa material dessa terra aqui. Ele reina junto com Deus Pai, né? Esse é o mistério dele ser exaltado na glória. Então, a divindade de Cristo. Vamos lá para os falsos doutores, que é a razão dessa carta. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Eles proibirão o casamento, exigirão a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então aqui talvez ele esteja falando críticas a pessoas que entendiam que certos alimentos eram impuros, né? Ou então que o relacionamento entre homem e mulher era algo que tornava impuro, né? Proibia o matrimônio. Talvez pessoas com tendências proto-gnósticas, né? Que estivessem por ali, né? Então ele está falando de sedutores que renegam, que afastam da verdadeira fé.
Pois tudo o que Deus criou é bom e nada é desprezível, se tomado com ação de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, serás um bom servidor de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Interessante, né? Exercita na piedade. A pouco serve o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa a tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque colocamos nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Eis o que deves prescrever e ensinar, que ninguém te despreze a tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis um modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Então, Timóteo, que é líder ali, deve ser modelo também, inclusive na fé, na pureza, né, em tudo. E ele não deve ser desprezado só por ser novinho. Então, ele deve ser forte, né, e pregar o que deve ser pregado, e corrigir o que deve ser corrigido. Esperando a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e à instrução. Não descuides do dom da graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos do presbitério. Então aqui ele está falando da ordenação, né? Quando ele foi imposto as mãos, né, sobre ele, e ele recebeu um dom da graça e uma autoridade do próprio São Paulo, né, para estar ali no lugar dele. Então é a autoridade apostólica que ele recebe por imposição das mãos. Então aqui é o sacramento da ordem, né, que está aqui. Não descuides, precisa cuidar, né, do que a gente recebe, né, dos dons que recebe. Timóteo recebeu um dom, né, então ele tem que cuidar desse dom. Ele não pode descuidar dele, esse dom pode minguar, né, pode ser abafado, né, ele tem que ser cuidado. Desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nestas exposições, porque assim fazendo salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Então, claro, quando um pastor vive bem a sua vocação, ele se salva e ele salva os outros, né? Aliás, todas as pessoas são assim, né? Quando a gente vive bem a vocação, a gente salva a si mesmo e aos outros, né? Nunca a si mesmo, né? Somente. Não repreendas duramente um ancião, mas admoesta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, as senhoras como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, interessante, é um relacionamento que deve ser como uma família, né? Aos idosos como anciãos, às pessoas como aos pais dos jovens como irmãos, né? Enfim, aos anciãos como um pai, né? As senhoras como mães, as moças como irmãs, né? Então as mais novas, né? Para que não tenha um olhar interesseiro, né? Mas que saiba olhá-las como irmãs. Honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas. Então, é interessante essa parte também, né? Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primariamente a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável diante de Deus. Então existia uma ordem das viúvas ali que sustentava as viúvas materialmente, porque naquela época era muito difícil, as mulheres trabalharem era já muito difícil, então uma mulher que ficava viúva e mais ainda não tinha filhos, ela ficava na miséria, porque ela não tinha quem o sustentasse, né? Então a igreja sempre viu esse cuidado necessário com as viúvas, né? Que não tinham quem a sustentasse, mas ele coloca uma ressalva, mas quem tem filhos, o dever de sustentar é dos filhos, né? Porque os filhos têm que cuidar dos pais. Isso aqui é um mandamento divino, né? Então ele fala, olha, das viúvas que são viúvas, né? E que não tem quem as sustente, não? A viúva que realmente está ali, virou viúva, não tem filhos, não tem quem possa ajudá-los, então ajude, né? Mas se ela tem filhos, então os filhos têm que ajudar, porque é dever deles diante de Deus, né? Ele fala aqui, né? Aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha, põe a sua confiança em Deus e persevera em súplicas e orações, dia e noite. Mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Prescreve, pois, tudo isso a fim de que elas sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da sua própria casa, renegou a fé e é pior do que o incrédulo. Então quem não cuida dos pais, né, é pior do que o incrédulo, né? É pior do que quem não tem fé. É forte isso, né? Ele está dizendo aqui, né?
Uma mulher só será inscrita no grupo das viúvas com não menos de 60 anos, se tiver sido esposa de um só marido, se tiver em seu favor o testemunho das boas obras, criado filhos, sido hospitaleira, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, aplicada a toda boa obra. Rejeita as viúvas mais jovens, quando os seus desejos se afastam do Cristo, querem casar-se, tornando-se censuráveis por terem rompido o seu primeiro compromisso. Então, essa ordem das viúvas é uma ordem de mulheres celibatárias, né? Que elas não iriam se casar mais. Mas ele não quer que seja uma mulher muito novinha, porque ele fala que a mulher é muito novinha, logo ela se apaixona de novo e ela vai querer sair da ordem das viúvas. Então, não, né? Se é muito novinha, né? Então não aceita, né? Além disso, aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas bisbilhoteiras indiscretas, falando que não deve. Então, olha aqui, ó, contra a fofoca, né? As novinhas eram mulheres fofoqueiras ali, né? Então, ele não quer que entre na hora da... Não sou eu que está falando, está aqui, né? Então, está aqui, ele está falando porque que não queria, né? Desejo, pois, que as jovens viúvas se casem, criem filhos, dirijam sua casa e não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. Então não dê ocasião ao diabo, né? Não vire uma jovenzinha fofoqueira e que depois ainda vai desanimar do seu propósito e vai querer sair e se casar, né? Então é isso que ele fala, né? Das ordens das viúvas, né? Porque já existem algumas que se desviaram seguindo a Satanás. Se uma fiel tem viúvas em sua família, socorra-as. Não se onere a igreja, a fim de que ela possa ajudar aquelas que são verdadeiramente viúvas. Então, quem tem na família tem que cuidar dos que são da sua família, tá? Então, presbíteros. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Então, aqui ele está dizendo que os presbíteros vão ser sustentados, né, pela igreja, como eu já tinha falado na outra carta, né? Com efeito, diz a Escritura, não amordaçarás o boi que debulha, e ainda, o operário é digno do seu salário. Não aceites, engraçado que isso daqui está no Evangelho, né, quando Jesus envia os discípulos, né? Não aceites denúncia contra um presbítero, senão sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Repreende os que pecam diante de todos, a fim de que os demais temam. Então, também os que causam escândalo público, né, têm que ser corrigidos publicamente, né, é isso que ele está dizendo, né? Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, dos anjos eleitos, que observes estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. A ninguém imponhas apressadamente as mãos. Então não ordene ninguém de maneira leviana, né? Não imponhas as mãos de ordenação, né? Os presbíteros aqui. Então uma das funções de Timóteo aqui era ordenar presbíteros dignos, né? Então ele fala, não faça isso apressadamente, tá? Não participes dos pecados de outrem. Então se ele faz isso, se ele ordena alguém de maneira leviana, ele é culpado dos pecados daquela pessoa também, né? Junto, tá? A ti mesmo conserva-te puro, não continues a beber somente água, toma um pouco de vinho, por causa do teu estômago e de tuas frequentes fraquezas. Então parece que Timóteo tinha uma saúde frágil, né? Ele ficava fraco, né? E falou, olha, tá dando uma dica, não toma sal, toma um pouquinho de vinho que acho que faz bem pro seu estômago, né? Medicina da época, né? A gente está vendo aqui, né? Então é isso, né? Então uma das funções de Timóteo era ordenar padres, né, presbíteros ali naquela comunidade, tá? Então, novamente, não eram só a comunidade que escolhia um entre eles, eles tinham que ser impostos às mãos, né, ordenados pela autoridade apostólica, né, no caso aqui Timóteo, né? Não continues, existem homens cujos pecados são evidentes, antes mesmo do julgamento, ao passo que os de outros só o são após o juízo final, né? Do mesmo modo, as boas obras são evidentes e as outras não se podem manter ocultas. Vamos para o capítulo final aqui, né? Capítulo 6. Então, era isso, né? A ordem das viúvas, eram as viúvas que eram sustentadas, e aí São Paulo dá instruções para que seja só quem realmente precisa, né? E para quem realmente já tem uma certa maturidade, experiência, né? E que não é fofoqueira, né? E que não quer ficar causando confusão, criando caso na igreja, né? Então é isso, né?
Ouviram aí, né? Viúvas. Então, todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus próprios senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores fiéis não os desrespeitem por serem irmãos. Ao contrário, que os sirvam ainda melhor, porque são fiéis e amigos de Deus, que se beneficiam de seus bons serviços. Então ele está falando, quem trabalha para os outros, continue a servir com delicadeza e com generosidade. Não é porque são todos irmãos iguais que ele quer que a pessoa passe enfim, que se desfaçam totalmente as hierarquias que existiam na sociedade naquela época, né, de ter patrão e empregado. Né? Então, é o que ele está dizendo. Né? Os que servem, continuem a servir como para Deus, né? Servindo com amor, com dedicação. Né? Eis que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar uma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade, é porque é soberbo, nada entende, é um doente à procura de controvérsias e discussões de palavras. Então olha só como é forte. Então quem ensina algo diferente do que nós ensinamos é isso. É um orgulhoso, é alguém que não entende nada, é um doente à procura de controvérsias, né? Forte isso, né? E discussões de palavras. Daí nascem inveja, brigas, blasfêmias, más suposições, altercações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha só como é interessante, está falando que tem gente que ensina outras coisas porque quer seguidores e que quer com isso adquirir lucro, né? Lucro. Então ele está falando, olha, as pessoas às vezes criam controvérsias e criam coisas, criam casos, não obedecem, porque eles querem de alguma maneira se beneficiar também. Né? E ele vai falar aqui, olha, a piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar, pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Então ele está falando, ela dá lucro, mas o lucro que ela dá é espiritual, né? Não é um lucro material, a verdadeira piedade que dá. Né? E Deus provê o suficiente para os que são dele, para os que são fiéis também. Deus não abandona os que exercem o seu ministério, né, conforme a piedade, como diz São Paulo aqui. Né? Então, se a pessoa é desapegada, ela vai sempre ter o que é necessário para o sustento dela, né, se ela é desapegada. Pelo contrário, se ela está sempre ali querendo mais e mais e se enriquecer, né, e com isso estiver inclusive querendo ensinar falsas doutrinas para angariar pessoas e seguidores, né, então esse é um louco, né, e aqui, né, um doente que procura de controvérsia e que causa inveja, causa discussões, brigas, enfim, blasfêmias, né? Pois temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Então, olha só, seja simples. Você tem vestimenta e alimento, esteja feliz, né? Forte, né? Isso também. Simplicidade, né? Então, vamos lá. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Nossa, forte isso também, né? A gente esquece disso, né? Mas a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, né? Forte, né? De novo isso. Por cujo desenfreado desejo, alguns se afastaram da fé, e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Então, o próprio amor ao dinheiro traz muitos tormentos à pessoa, né? Então, de novo, uma demonstração forte aqui de São Paulo, né? Que valia antes e que vale para nós sempre, né? Se a pessoa tem dinheiro, ela tem que ser desapegada, né? E tem que ser capaz de colocar isso a serviço dos outros, né? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. De novo, né? Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, como o reconheceste numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Né? Então, de novo, combater o bom combate, né? E a profissão pública da fé. Eu te ordeno, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé, guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver,
A Ele a honra e poder eterno. Amém. Então, novamente, teremos que comparecer diante de Jesus Cristo, né? O único que nos revela o Pai, né? Então, Ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? O soberano, né? Diante de quem a gente vai ter que prestar contas de tudo, né? E aí ele está dizendo aqui para Timóteo também, né? Exortando-os a permanecer fiel diante disso, né? Aos ricos deste mundo, exorta-os que não sejam orgulhosos, nem coloquem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que nos provê tudo com abundância, para que nos alegremos. Então, ele está falando assim, olha, você é rico, né? Saiba que, olhe isso como fruto da generosidade de Deus, né? Que nos dá tudo com abundância, né? Então, Deus é generoso. Então, que o rico enxergue isso. E que eles façam o bem, se enriqueçam com boas obras, sejam pródigos, capazes de partilhar. Então, pródigos até no sentido de insensatos, né? Quer dizer, que dê a sua riqueza bastante, né? Que seja capaz de fazer muita caridade com a sua riqueza. Se você é rico, então você tem essa obrigação de fazer muita caridade, né? Está aqui, né? Que eles façam o bem, se enriqueçam com boas obras, estarão assim acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Então, se a pessoa é rica, então ela não pode ser orgulhosa, nem apegada ao dinheiro dela, mas ser capaz de ser muito generosa com aquilo que ela tem, né? E tem muitos exemplos disso, né? Existem, né? Na história da igreja tiveram muitos exemplos disso, né? O próprio Zaqueu está aqui na Bíblia, né? Foi um desses, né? Mas Timóteo, guarda o depósito, evita o palavreado vão e ímpio e as contradições de uma falsa ciência, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Então, é o fim da carta de São Paulo. Ele pede a perseverança e para guardar o depósito da fé, que a igreja guarda até hoje. A igreja fala desse depósito, ela deve ser guardado contra, inclusive, falsas doutrinas. Então, quando a igreja ensina que uma coisa é errado, né, que é uma heresia, que vai contra a doutrina da fé, isso aqui, a igreja está seguindo o que São Paulo falou, tem que ser preservado, né? A gente não tem autoridade para mudar o depósito da fé, né? O depósito que nós recebemos, isso deve ser guardado como tesouro e, claro, distribuído, mas deve ser preservado de corrupção, não pode ser corrompido como estava acontecendo aqui na comunidade em Éfeso, e por isso que São Paulo mandou Timóteo para lá, para que o depósito da fé fosse mantido intacto, para que fossem escolhidos presbíteros, bispos, diáconos, segundo uma prudência, né? Segundo o Espírito, tá? E para que aquela igreja fosse organizada segundo a fé verdadeira, né? Então, esse é o objetivo desta primeira carta aqui, nesse apelo final, e que ele fala novamente deste combate a Timóteo. Então, acho que a gente pode talvez encerrar por aqui, né? E vamos nos colocar na presença de Deus. Senhor, nós louvamos e agradecemos pelo depósito da fé a nós confiado, por esta fé que o Senhor nos deu para a nossa salvação. Sabemos que o Senhor deseja a salvação de todos. Pedimos e intercedemos para que todos, desejamos também como vós que todos se salvem, todos também conheçam a verdade, que sois vós, ó Senhor Jesus, vivo. Nós queremos também ser capazes de dar bom testemunho de vós diante de todos com as nossas boas obras. Queremos também que o nosso dom do Espírito que nós recebemos, cada um de nós, especialmente no nosso batismo, na confirmação, seja preservado, como também Timóteo pôde preservar o seu tesouro, o seu depósito, que nós, diante das suas exortações, a virtude, a caridade, possamos também ter a sabedoria, a fortaleza diante de todas as tribulações, de permanecermos fiéis à verdadeira doutrina, à verdade, fiéis na caridade, fiéis em relação à verdadeira fé e a tudo aquilo que o Senhor nos pede. Nós queremos preservar este depósito com fidelidade e nos apresentar diante de vós, no dia do juízo, diante do único Senhor, como aqueles que confiaram em vós, porque o Senhor veio para salvar os pecadores, dos quais nós somos os primeiros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.